Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos quem foi concedido a oportunidade, falar um pouquinho da palavra do Senhor aos irmãos, e assim nós vamos saciando daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Aleluia. Nessa noite. Glória. A sua Bíblia, em Êxodo capítulo 13 e o verso 17. Êxodo capítulo 13, verso 17. Que diz assim: E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia ele estreitamente lamentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, farei por subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, nós vemos aqui que quando Deus tirou o povo, seu povo lá do Egito, tirou com a mão forte. Um pouquinho atrás nós vamos ver e ler que era 600 mil homens de guerra. 600 mil homens de guerra, sem contar mulher, criança e aqueles que cuidavam de animais e muitos outros. Então, vamos contar aí quase 3 milhões de pessoas que estavam sob a responsabilidade de Moisés ali, que estava sob uma direção celestial. Aleluia. Esse povo que o Senhor tirou com mão forte, eles, quando saíram, foi liberados, e não sabem como foi, através das 10 pragas, através do Faraó não aguentar mais o povo lá, abriu os passos e eles foram embora. E eles seguiram, mas o Senhor preparou o caminho. E qual era esse caminho? O caminho não era o mais curto, era o caminho mais longo. Mas, Senhor, nós vamos caminhar tanto, vamos andar tanto, e ainda vamos ter que andar pelo caminho mais longo. Esse caminho mais curto era um caminho que passava pelas terras dos filisteus. E os filisteus eram o pessoal que só havia guerra por ali. Era o povo da briga, era o povo da contenda. Se esse povo seguisse pelo caminho mais curto, que logicamente eu e você, nós iríamos por ele, porque é mais perto. Mesmo que encontrar dificuldade, mas era mais perto. Mas quando nós estamos sendo guiados por Deus, quando nós estamos sendo guiados pelas mãos divinas, quando nós estamos sendo dirigidos pelos céus, aí já não vale mais o nosso pensamento, já não vale mais as nossas decisões e nem as nossas ações. Nós temos que estar baseados naquilo que Deus fala. Aleluia. O caminho, por mais que ele seja mais longo,
mas é o caminho que Deus preparou. Aleluia. Não cabe a nós questionarmos em momento algum, porque muitas vezes nós perguntamos, mas por que, Senhor? Não, para que, Senhor? Seria o melhor para que, Senhor? E Deus aqui já nos dá uma ampla visão do porquê Deus não entregou esse povo para o caminho dos filisteus, porque havia guerra, e chegando pelo caminho mais curto, quando eles se deparassem com a guerra, com certeza eles se enrolar também por ali e acabaria voltando, porque o caminho é curto e o Egito estava perto, né, pastor? Não estava longe, o Egito estava pertinho, era só dar um pulo para trás e eles chegavam ao Egito. E o Senhor teve cuidado disso. Irmãos, nessa noite vamos tirar uma lição desse caminho mais curto, porque muitas vezes o nosso pensamento, muitas vezes nós queremos ir pelo caminho mais curto, pelo caminho mais fácil, pelo caminho que achamos que é melhor. Mas Deus nos conduz, e quando Ele nos conduz, Ele sabe o caminho. Aleluia. Ele sabe por onde levar. Ele sabe por onde caminharmos. Porque o caminho mais curto do meu pensamento, eu vou encontrar por batalhas, e com certeza vou voltar para trás. O caminho mais curto, eu vou encontrar dificuldade, irmãos, que talvez eu nunca poderia vencer, e vou me embaraçar no caminho mais curto. Vou me embaraçar no caminho que talvez eu achava que era bom, eu achava que era certo, eu achava que ia ser tudo mil maravilhas, mas na verdade eu estava totalmente errado. E aí o caminho de volta só tem um. Esse o Senhor falou aqui, que seria para o Egito. Era para o Egito. Não tem como cortar pelo meio do caminho ou como atrapalhar, mudar a direção, não. O único caminho que eles tinham era ir, enfrentar a guerra, não resistindo, voltava para o Egito. Era o único caminho que tinha. E nessa noite você que está aqui, antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, ore ao Senhor. Porque Deus você pode até achar absurdo aquilo que Deus pode falar para você, mas siga aquilo que é absurdo de Deus, que é melhor do que aquilo que você acha que é bom para você. O absurdo de Deus, o impossível de Deus, é melhor do que aquilo que você está achando, pensando aí, para que possa fazer. É melhor passar num deserto com o Senhor, do que passar entre os filisteus sem o Senhor. Então o caminho mais curto não era o bom caminho. E o povo praticamente viveu dentro do Egito, quase que não conhecia esses caminhos. Poderia ser que Moisés conhecia. Quem sabe Moisés chegou a dizer, mas Senhor, porque os filisteus mais perto. Mas o Senhor disse, não porque vocês vão voltar. E Moisés foi obediente e seguiu os passos. E ele seguiu e foi para onde? Pelo caminho do deserto até chegar no Mar Vermelho. Era um caminho um pouco longe, mais longe do que os filisteus, mas era um caminho em que naquele deserto o Senhor queria trabalhar. Lá, pastor Wagner, com os filisteus tinha que enfrentar a guerra sem preparo. É a dificuldade que vai chegar sem preparo. Sem preparo. Nós vimos um pouco mais abaixo que o povo de Israel, aqueles 600 mil homens, estavam armados. Armados se eles não eram homens de guerra. Armados se eles não tinham preparo para enfrentar os filisteus. Armados se eles não tinham condições de passar por aqueles caminhos. As suas armas, guarda com você. Obedece ao Senhor, porque o caminho que Deus tem preparado para você, aleluia, não vai precisar de arma,
você não vai precisar guerrear. Deus apenas vai te fortalecer. Aleluia. Deus apenas vai trabalhar no teu coração. Aleluia. Graças a Deus. E o caminho que Deus estava preparando era um pouco mais longe. Mas eles não precisavam usar as armas. É diferente, pastor. Não precisavam usar as armas. Eles não precisavam estar armados. Por quê? Porque Deus precisava trabalhar com eles. Até lá no Egito, enquanto eles estavam no Egito, eles estavam sobre o jugo de Faraó. Eles não tinham uma experiência com Deus. Eles não tinham nada com Deus. Eles eram de Deus, formados por Deus, aos cuidados de José, aos cuidados de Faraó, e sendo julgados por Faraó. Eles não tinham preparo de guerra, porque, pastor, a carga que o Faraó jogava neles redentou eles. É a mesma forma quando uma pessoa vem no mundo, vem arrebentado, não é assim que as pessoas falam? Vem arrebentado. O que o Senhor precisa? Jogar ele no caminho da guerra? Não. Deus precisa fazer ele passar pelo deserto, ter experiência com o Senhor, trabalhar com ele, afinar os passos, encorpar, trabalhar, fazer ele um soldado, colocar nele divisa, aí sim agora você vai. Mas enquanto isso, não, nós e aquele povo saiu pelo caminho do deserto. Enquanto eles estavam no caminho do deserto, Deus movimentou no mínimo 4 coisas que eles não tinham visto ainda. Se fosse pelo caminho do filisteu, eles iam voltar para Israel. Mas como eles foram no caminho do deserto, a primeira coisa que Deus preparou, Deus moveu os céus, para que preparasse uma nuvem, para que estivesse em cima deles, atrás deles, para que o sol não fosse, que era escaldante, era deserto. Quando nós olhamos para o deserto, quando nós pensamos em deserto, nós pensamos num monte de areia, nós pensamos num lugar que não tem comida, nós pensamos num lugar que... Aí você vê que Deus movimentou o quê? Uma nuvem. Se eles fossem pelo caminho dos filisteus, irmão, se você fosse pelo caminho que você estava pensando, você não tinha chegado onde você chegou hoje. Você não estava contando bênção com quem você está contando hoje. Mas como você entrou pelo caminho que Deus havia preparado para você, como você obedeceu ao Senhor, como você parou e olhou para o céu, pediu direção de Deus, é por isso que você está contando o testemunho hoje. É por isso que você está fortalecido hoje. É por isso que você tem as armas celestiais nas suas mãos hoje. Aleluia. Deus movimentou o quê? A nuvem. E aquela nuvem ia em cima deles, ia trabalhando, conforme eles iam caminhando, Deus ia trabalhando com eles. Depois Deus movimentou o sol, o fogo, para que de noite aquele fogo fosse clareando a caminhada, porque com o Senhor Deus, irmãos, prestem bem atenção aqui no que eu vou falar ao Senhor. Com a obediência ao Senhor e aquilo que Deus tinha para fazer com eles, e quando nós entramos no caminho do Senhor, o nosso trabalho é de dia e de noite. Nós estamos guardados, protegidos 24 horas pelas mãos do Senhor. Deus fez aquele povo caminhar de dia e de noite. E nós não vemos a Bíblia falar que eles sentiram canseira. Nós não vemos a Bíblia falar que eles se cansaram, se fatigaram. Não. O caminho que o Senhor preparou para mim e para você, nós temos que estar com Ele 24 horas. Até enquanto estamos dormindo, Ele está trabalhando por nós. De dia tem a nuvem que está cobrindo, mas de noite está o fogo do Senhor, clareando as nossas vidas, para que nós possamos caminhar diante de Deus. Aleluia. Deus é fiel. Duas forças sobrenaturais o Senhor colocou
ali naquele povo, para que eles pudessem estar caminhando de dia e caminhando de noite. Por quê? Porque foram fortalecidos pelo Senhor. Aleluia. Caminharam diante do Senhor e obedeceram o caminho que o Senhor havia preparado para eles. Para chegar onde nós chegamos, ou aonde você chegou, o Senhor enviou a nuvem, você não viu, mas as mãos do Senhor estavam estendidas sobre você. Quando na calada da noite quiser fazer alguma coisa para você, Deus estava clareando a sua vida, a sua alma, e estava te protegendo com a sua glória, com o sol que Ele tem preparado para cada um de nós. Fogo que Ele tem preparado. E caminhando, eu disse duas coisas sobrenaturais: a nuvem e o fogo. E esse povo foram caminhando, acamparam perto do deserto, a entrada de Edã. E o Senhor ia com eles, mas para ver coisas, para ver milagre, para ver sobrenatural, tem que caminhar com Cristo. Tem que caminhar com Cristo. Seguindo um pouco mais, se nós pegarmos o 14:3, Deus estava trabalhando. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Os filhos de Israel não foram pelo caminho mais curto, foram pelo deserto, e lá no deserto eles se embaraçaram e estão presos no deserto. Irmão, o deserto prende crente? Não, deserto não prende crente. Trabalhar de Deus prende o crente? Não. O crente, quanto mais o Senhor tende a trabalhar com ele, mais força ele vai adquirir. É um soldado, quanto mais ele luta, quanto mais ele obedece, quanto mais ele está na presença do Senhor, mais ele vai se robustando, vai ficando firme, vai se aquecendo, vai pegando intimidade, vai pegando a comunhão, e quando menos espera, todo o deserto ele vai passando. Mas não é assim ao pensamento do outro que está do lado de fora, que não conhece a provisão de Deus. Eles foram pelo deserto, então eles estão lá, eles estão presos no deserto. Agora está fácil, preparamos o carro agora e vamos atrás deles, vamos acabar com esse povo, porque o Senhor colocou no coração de Faraó que o povo estava embaraçado para poder matar o povo. Mas com Deus é tudo diferente. Aleluia. O homem pode ter os seus pensamentos lá fora, mas não conhece o interior do crente. O crente, quando ele coloca, eu falo crente fiel, irmão, porque crente tem para todo lado. Eu estou falando com um povo fiel nessa noite. Quando você dobra o seu joelho, a única pessoa que consegue abrir a porta do céu é você. É você. Você dobra o seu joelho, o céu se abre. O deserto se acaba. As ondas cessam. E tudo se faz bonança quando um crente fiel dobra o seu joelho e busca a presença do Senhor. O inferno treme diante de um crente que busca a presença do Senhor. E eu estou dizendo aqui, por mais que o mundo lá fora acha que nós estamos embaraçados, nós estamos chegando cada dia mais perto do céu. Aleluia. Por mais que o povo lá fora acha que a igreja vai ser perseguida ou vai acabar, nós estamos chegando mais perto, nós estamos na frente. Aleluia. Nós estamos adiante. Aleluia. Aleluia. Enquanto Deus está preservando a igreja, o mundo está embaraçado. Aqui é o contrário, é o mundo que está embaraçado.
E se essa igreja que hoje nós estamos aqui, a igreja chamada de Cristo, se ela sair dessa terra hoje, o mundo está perdido. Aí o mundo está perdido. Porque quem sustenta essa terra, quem sustenta a humanidade, são as orações do santo que têm chegado diante do Senhor. Aleluia. Faraó disse que estava embaraçado, mas não tinha nada embaraçado. E saiu atrás. Saiu atrás. Era um grande projeto de Deus. Era um trabalhar de Deus aí. Eu vejo aqui que quando eles se aproximaram, eles chegaram, eles alcançaram, eles estavam com o carro e cavalo, o povo estava perto, eles alcançaram o pastor do povo. Mas por quê? Porque o povo aguentou, o povo aguentou. Mas eles não iam, porque quando Deus tem os seus projetos, e os projetos de Deus não são frustrados. Os planos de Deus, os planos de Deus, irmãos, eles jamais serão frustrados. Deus jamais será envergonhado. Deus prepara. Quando aquele povo alcançou, segundo a Bíblia, a nuvem passou para trás, ficou ali. E o povo, olha só para vocês verem, como Deus conhece o coração do povo. Quando eles chegaram diante do mar, eles procuraram Moisés. Não havia sepulcro lá no Egito, para que não dissesse lá e morrer na beira do mar. Imagine se eles enfrentassem a guerra dos filisteus. Imagine se eles enfrentassem a guerra. Não ia voltar assim. Na primeira dificuldade, eles já viram a nuvem e viram o fogo. E na primeira dificuldade, eles já queriam voltar para o Egito. Só que agora já estava longe. Voltar para o Egito agora era uma caminhada difícil e Faraó estava atrás. Agora não tinha como voltar. Deus sabe todas as coisas. Conhece os nossos passos, conhece os nossos caminhos, conhece os nossos pensamentos. Você que está aqui nessa noite, Deus conhece mais você do que você conhece você mesmo. Deus sabe a sua estrutura e conhece até onde você pode ir. Conhece o seu pensamento, o seu caminhar, o seu andar, o seu deitar, o seu levantar. Deus conhece você de uma forma que você não conhece você. E quando se aproximou, ali, o povo começou a murmurar. Deus disse a Moisés, então, os irmãos sabem e conhecem a passagem. Mas por que Deus fez se aproximar? Existe uma pergunta, por quê? Porque, preste bem atenção, a sua vitória vai ser a derrota daquele que está se perseguindo. Era isso que Deus queria fazer. Quando você se levantar e Deus te entregar a tua vitória, com certeza alguém vai ser derrotado aí. Alguém vai ser derrotado. Deus vai fazer duas coisas entregando a vitória em tuas mãos. Ele vai dar um basta naquele que te persegue e vai entregar nas tuas mãos aquilo que você merece. Como assim, pastor? Eles entraram, quando o Senhor abriu o mar, os irmãos conhecem bem a passagem. Quando o Senhor abriu o mar, eles entraram junto. A nuvem que estava em cima passou atrás, ficou dividindo, eles não se aproximaram, eles chegaram, mas não aproximaram. E o povo foi passando. Quando eles estavam quase terminando, Deus atrapalhou ali as rodas dos seus carros, criou um pouco de lamaçal ali para dificultar os cavalos voltarem. O que Deus estava fazendo ali? Por que Faraó chegou ali naquele momento e aproximou do povo? Porque a vitória de Israel era a derrota do Egito. A vitória que Deus ia dar a Israel era a derrota do Egito. Era uma bênção só.
o mar abriu para duas coisas: para Deus ser glorificado por Faraó e para entregar a vitória para o povo de Israel, o povo judeu que estava naquela caminhada. Duas bênçãos Deus entregou na abertura daquele mar. Mas pastor, é bênção a morte? Não, mas Deus deu um basta ao inimigo, porque o perseguidor, não, uma hora ele vai ter que se calar. Aquele que persegue tem que calar, aquele que fala um dia tem que calar. Deus, ele luta e trabalha para os seus, para os seus. Aquele que murmura, aquele que fala, Deus uma hora vai dar um basta disso aí. E ele vai dar um basta, sabe como? Te dando a vitória para você. Aleluia. Porque vai chegar uma hora que aquele que fala não vai alcançar mais falar. Vai chegar uma hora que aquele que persegue não vai alcançar mais. Eu não vou conseguir, ele está muito longe, ela está muito longe. Aquele que sempre está em volta fazendo alguma coisa não vai conseguir fazer mais. Por quê? Porque Deus automaticamente deu um basta em tudo aquilo. Às vezes nós nem percebemos, pastor Wagner, às vezes nós não percebemos que tal pessoa não nos persegue mais, porque Deus nos deu a vitória e deu um basta naqueles que está. É a mesma bênção, a mesma que Deus está derramando as bênçãos para um, Deus está colocando um basta para o outro e está distanciando, porque quem está com Deus está na frente, quem está com Deus sempre está caminhando. Lembrando que quem persegue está atrás. Quem persegue jamais está na frente. Quem persegue está atrás. Todo aquele que estiver te perseguindo sabe que ele está atrás. Ele não está na frente. E vai chegar um momento que Deus vai dar um passo nisso aí e vai entregar para você. Aleluia. Eu disse aos irmãos que Deus movimentou a nuvem, Deus movimentou o fogo, Deus movimentou o vento e Deus movimentou as águas. 4 coisas sobrenaturais que aconteceu naquele dia para Deus entregar a vitória para o seu povo e acabar com os egípcios naquele momento. Deus fez isso aí porque Ele ama e tem, aleluia, o compromisso com o seu povo e com a sua igreja. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe, pastor. Pastor, eu me lembro um texto aqui, onde a palavra de Deus, ela diz que Deus guiou o povo pelo caminho mais longo, tinha um caminho mais perto. Toda vez que qualquer um de nós vai fazer uma viagem, pelo menos eu sou assim, eu quero o caminho mais perto. O caminho mais perto chega mais rápido, é mais econômico, é uma bênção ir pelo caminho mais perto. Nenhum de nós, em sã consciência, vai olhar para o mapa e dizer assim: não, eu quero ir pelo caminho mais longo. Nós não vamos fazer isso, não. Mas Deus faz. E quando Deus faz, Deus está certo naquilo que Ele está fazendo. Porque Deus não erra. Nós erramos, Deus não erra. Jamais errou. Quando o pastor leu esse texto, me veio à memória um pastor chamado Eli Moreira, da cidade de Londrina. Eu tive a oportunidade, anos atrás, de pregar na igreja em que ele pastoreava, no bairro de Londrina. E alguns anos atrás, nós ficamos sabendo de uma notícia muito triste. Ele tinha um pedacinho de terra, e ele sempre ia durante o dia lá para cuidar dessa terra que ele tinha, mas para o trajeto que levava ele até esse lugar, ele tinha um retorno que era um lugar muito longe, era longo o retorno. Então ele sempre fazia isso, ele parava no acostamento, cruzava a pista de forma irregular, e para ir economizar tempo, caminho, procurando um caminho mais curto. Mas o dia deu errado, ele não prestou atenção, veio um carro em alta velocidade, bateu nele, e nós recebemos a notícia que o pastor, ele perdeu a vida nesse acidente, porque ele estava procurando o caminho
mais curto. É melhor, irmãos, a gente andar na direção de Deus. E às vezes Deus nos dirige por caminhos que parecem estranhos. A Bíblia diz que Deus tem um caminho até no meio da tormenta e da tempestade. Então, seja por onde Deus quiser te conduzir, vá na direção que Deus te dá, porque vai dar certo. Não ande por aquilo que parece ser certo, mas diga: Deus me conduza. Deus conduziu Israel. Foi 40 anos, mas foi 40 anos de cuidado, foi 40 anos de milagre, foi 40 anos de maravilhas extraordinárias. Nunca na história de Israel aconteceu, e talvez não vai acontecer nunca mais, tantas maravilhas e tantos milagres, quando Deus decidiu conduzir eles pelo caminho mais longo. Então, que Deus nos conduza por onde Ele quiser conduzir, porque aonde Ele nos conduzir, Ele nos conduz cuidando, abençoando e dirigindo os nossos passos. Vamos orar, irmãos, agradecer a Deus por esta palavra e orar também por todos os irmãos. Se você tem uma necessidade, apresente ela nas mãos de Deus. Deus pode te ajudar. Senhor, nós te agradecemos pela boa palavra que nós ouvimos nesta noite. Tu és o Deus de maravilhas, que mesmo conduzindo pelo caminho mais longo, sempre, Senhor, enviou a sua providência, seja através daquela nuvem, da coluna de fogo, seja através daquele vento que abriu o mar, as águas, e fez o seu povo atravessar até enxuto, porque assim o Senhor faz com aqueles que o Senhor está conduzindo. Que a nossa vida e passo sejam conduzidos todos os dias e todos os momentos, para que, Senhor, tenhamos sempre a oportunidade de dizer e contar das maravilhas que o Senhor fez, das maravilhas que o Senhor faz. Continua operando, Senhor, seja na saúde, na família, na vida financeira, Senhor, na vida profissional, em todos os passos, decisões, atitudes e ações, que os nossos olhos vejam, Senhor, que haja percepção de nós, de que o Senhor está agindo, trabalhando, operando e dirigindo as nossas vidas, conduzindo-nos neste deserto até chegarmos à terra prometida. Abençoa, Senhor, a todos nós. Abençoa, Senhor, esta igreja reunida nesta noite. Que o teu nome seja honrado e glorificado na vitória dos teus filhos. É a nossa oração pedido em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. E nós dizemos juntos: amém. Deus abençoe, irmãos. Está encerrado em nome de Jesus.